Então aí, galera do Pântano Pop, estamos começando mais um vídeo sobre um novo panorama de Star Wars, né? Os produtos mais recentes de Star Wars. E temos aqui uma especialista no assunto, que é a Eloá, que está aqui a nossa participação especial, luxuosa aqui nesse episódio. Tá? Então eu vou começar perguntando à nossa convidada, primeiro sobre a série Ahsoka, né, que foi lançada aí recentemente, né? A temporada encerrou também recentemente. Eu queria saber um pouquinho da visão dela, como ela entendeu essa série, como sentiu essa série aí dentro do universo de Star Wars e principalmente dentro desse pequeno universo aí dessas novas séries, né, de Star Wars. Então, Evandro, em relação à Ahsoka, eu tenho uma base de Clone Wars. Então, eu cresci assistindo a Ahsoka como a aprendiz do Darth Vader, a aprendiz do Anakin Skywalker. Então, vê-la em live action é maravilhoso para quem cresceu com esse personagem, porque eu tinha entre 13 e 15 anos, quando eu comecei a ver Clone Wars, e eu comecei a ver Star Wars com 12, e eu comecei com a série original, né? Então, o episódio agora é episódio 4, 5 e 6, e depois eu vi o 1, 2 e 3. E aí ficou aquele vácuo. E aí? Não tem mais Star Wars? Então, para a minha geração, ver um pouco mais do Anakin como mestre foi muito importante. E como a gente vê o Anakin como mestre se a gente não conhece a aluna dela, que é a Ahsoka? Então, quando vem a Ahsoka, a série da Ahsoka, que é muito relacionada com outra série animada, que é Rebels, bate muito, a gente fica muito feliz. Então, eu chorei, realmente, eu chorei vendo, porque os desenhos que eu assistia ganharam vida. Mas, assim, em um panorama maior, eu achei a série lenta, ela é realmente lenta, ela tem furos de roteiro também. Eu não vou dizer que o amor de Star Wars vai fechar isso, né? Não vou fechar os meus olhos para isso. Mas, no geral, em sentido mais místico, que é mais essa pegada do Filoni, que ele deu para as séries animadas e deu para a Ahsoka também, ele fez um bom início de projeto, né? Então, eu acho que no saldo final foi bom. Eu não digo excelente, eu digo bom. Então o Filoni, que é lá o criador, né, Sim. da série, então ele também esteve envolvido nessas animações. Sim, o Filoni, ele é como se ele fosse um filho do George Lucas em relação à parte de animações de Star Wars. George Lucas deu para ele isso. E aí ele pegou tanto essas partes das bruxas de Dathomir, você vê isso em Clone Wars, você vê isso em Rebels. A questão também do sabre negro, que é exposto em Mandalorian, ele começa lá em Clone Wars. Então, tudo isso é tipo uma lore que ele criou, separada do universo cinematográfico, entendeu? Sim, entendi. Então, e ele já tem essa pegada mais mística dessas coisas, essa coisa daquelas feiticeiras Sim. lá e tudo e tal, que para mim soou um pouco estranho, né? Eu que não tenho esse conhecimento que você tem das animações, eu confesso que eu não assisti nenhuma delas. Então, realmente, eu achei um pouco estranho essa coisa mística, essa coisa de feiticeiras. Uhum. Assim, não chegou a estragar a minha experiência, não, Sim. assistindo a série, não. Tá? Mas que eu achei um pouco estranho, achei. Mas se bem que se a gente for parar para pensar, né, essa coisa da força, de manipular a força, não fica tão longe assim de coisa mística, de feiticeira e etc. Até mesmo aquele mundo entre mundos, ele aparece muito em Rebels,
que uma outra série, né, que eu até comentei já, que ela conta muito a história do Ezra, que ele se descobre um Jedi, e o Kanan, que ele era um aprendiz, que ele fugiu na Ordem 66. E aí ele passa a ser o mestre do Ezra. E aí, nesses, assim, tá no meio da rebelião contra o Império, já tem o Império, e eles encontram a Ahsoka em uma determinada temporada. Por isso que tem essa ligação do Ezra com a Ahsoka, com a Sabine, entendeu? Então, é uma série para quem assistiu outras séries. E isso é um problema. Porque ela não é completa em si, entendeu? Ela precisa de um conhecimento prévio grande. São 7 temporadas de Clone Wars e 4 de Rebels. Entendeu? Então, tem que ter uma bagagem para você sentir pelo menos um afeto pela personagem. Isso também é errado no sentido de uma obra completa para um grande público. Porque se está no Disney Plus, é para um público maior que assistiu os filmes, que assistiram todos esses no cinema, assistiram em casa, seja como for. Mas de uma forma mais completa também, entendeu? Mas acho que o Vitor tem uma opinião diferente aí. Vai lá, Vitor. Não. É até bastante surpreendente ouvir a Eloá, porque eu achei que fosse muito mais distante a nossa visão da série, mas não é. Porque ela aponta exatamente as coisas que eu acho um grande problema, não só em Star Wars, mas na moda das franquias. E uma coisa da Ahsoka que, pelo que eu vi, incomodou vocês dois, que essa lentidão da série foi uma coisa que eu gostei. Eu gostei desse ritmo mais lento. Eu gostei daquela trilha sonora mais dramática, uma preocupação estética dos cenários espaciais e planetários. Isso, é o cinema japonês. Aquilo ali é o cinema japonês puro e simples. É 7 samurais, entendeu? É o Shogun, é ali. Então, exatamente, isso aí. Ótimo. Eu nem tinha pescado essa referência que você pescou, é isso aí. Então, eu gostei muito da coragem de contar a história num ritmo mais lento, de trazer aquela trilha sonora mais dramática, mais tradicional, que lembra em alguns momentos, tem até alguma coisa assim ali de John Williams, de alguma coisa assim. Eu achei isso muito bacana, que dá um tom de grandiosidade, mesmo sendo só uma série, sendo só TV. Própria coisa da protagonista silenciosa. Ai, não isso é maravilhoso. Isso é tão bom. Porque, assim, eu lembro que eu falei com o Vitor assim, a protagonista é meio apagada, mas depois eu pensei bem, eu repassei na minha cabeça, ela não é uma protagonista apagada, ela é uma protagonista do silêncio, né? Apagados são os coadjuvantes, que eu acho que os personagens são muito pouco desenvolvidos, tem um desperdício de atores ali, a Mary Elizabeth Winstead, o Ray Stevenson. O último trabalho do Ray Stevenson e aquele vilão que podia ser tão bacana. Constrói bem, né? Mas você não tem o ápice dele. Eu acho que esse é o problema. Então, porque eu acho que foi deixado para uma segunda temporada. Pode ser. Foi deixado para uma segunda temporada. A Ahsoka tá ótima, mas o resto não foi. Ele está claramente numa busca ali, né? Lá naquele planeta. Ele tinha uma agenda própria dele o tempo todo. Mas não tem segunda temporada, ele morreu. Então, mas eles vão provavelmente vai ter um request, eles vão reescalar ele, o personagem. Isso é muito ruim. E assim, se vocês forem ver o nome dele, Baylor e Shin, eu acho que são os nomes dos lobos do Ragnarok. Então, eles estão ali realmente para causar um problema. Baylor Skull. Isso, é o Baylor e a moça. Como é que é o nome da Shin Hati, né? Isso, então. São os nomes dos lobos do Ragnarok, da mitologia nórdica. Então, eles estão ali realmente para trazer o caos. Entendeu? Legal, isso é legal. Isso é bacana, isso dá uma desenvolvimento, mas eu acho uma pena, agora você não tem o ator. Mas por isso que eu falo, você não pode ficar deixando o personagem. Eu acho que isso, tá vendo? Esse que é o meu grande problema com esse trending de franquias. Porque você fica já contando que você vai levar 10 anos para contar uma história. E aí você cria personagens absolutamente
mal desenvolvidos, insossos, pensando, não, na próxima temporada ou no próximo spin-off a gente resolve esse personagem. Cara, mas isso faz mal para a obra ali, para aquele recorte. Esse filme já está perdido se você faz isso. Sim. Ah, não, mas eu vou resolver esses problemas que você viu espera aí, que vai ter a continuação. Vai ter um spin-off na série, e aí todos esses... Mas eu estou vendo esse filme agora, eu não estou vendo o spin-off. O spin-off vai ser daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. E esse filme agora vai ficar assim? Fica. A Ahsoka é uma ótima personagem. A gente já percebeu isso, a gente viu, igual você falou. Ela não precisa expressar porque você vê nela o que está acontecendo. E quando ela expressa, ela está expressando, ela está naquele mundo entre mundos, conversando com o mestre dela, que ela já lutou na outra vez, ela lutou com o Rebels. Então, assim, eu não sei se vocês conheciam o Thrawn. Vocês conheciam o Thrawn, que é o vilão de Ahsoka? Não, então, não conheci. O Thrawn, ele vem de Rebels, ele é um vilão, assim, SS na veia. Ele é o cara que se infiltra, ele sabe a história toda a história do planeta de onde você vem, os costumes, ele gosta de se infiltrar e saber os seus pontos fracos. Ele trabalha com só inteligência. Ele deixa os outros fazendo por ele. Então, assim, ele tinha um monte de inquisidor que a gente vê em Obi-Wan. Aquele inquisidor é um dos maiores antagonistas do Ezra em Rebels. Então, tá vendo como é que é muito junto? Então, a gente tem que criar realmente uma planilha para se localizar. Agora, sim, o robô lá, que é o parceiro lá da Ahsoka... eu sei. Eu esqueci o nome. Esqueci lá também. do robô. Então, mas apesar do nome ser difícil de guardar, assim, foi um personagem que eu achei bastante interessante. Eu acho que ele vai um pouquinho além daquela coisa de cumprir o papel do robô. Sim, não é? Ele está mais ali como um conselheiro, às vezes um contraponto ao pensamento dela. Tá aí um personagem que eu achei que não foi mal desenvolvido. Eu achei que foi bem desenvolvido. O personagem do robô. Tem um episódio de Clone Wars que ele é apresentado e ele é daquele jeito mesmo, e ele dá uma aula de como montar sabres de luz. Então você vê que como ele é didático, como ele tem uma vivência naquilo. Então ele é um personagem que ele em si, ele já é grande. Pô, ele era brother do Yoda, entendeu? Os dois ali estavam juntos há muito tempo. A culpa é dele também. Então ele estava ali e assim, ele já é grande por si. Então ele tem milhares de anos, assim, tem muitos anos. Ele estava no Templo de Jedi desde que da High Republic, da Alta República. Então assim, lá atrás, o Cavaleiro Jedi começou a ter a Ordem Jedi, ele já estava lá. Então eu acho que é por isso também. Mas o Filoni conseguiu entender esse personagem. Porque ele viu que ele é como se ele fosse aquele monge ou aquele armeiro que está lá fazendo armadura um tempão, que sabe mostrar, então, como é que faz, como é que segura, o que você tem que fazer. Então, que também uma coisa do samurai. É uma sabedoria samurai de passar como deve ser feito. Que é uma coisa que tem muito Star Wars, né? A cultura japonesa está ali, tanto nas roupas quanto no jeito de contar a história.